Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre o esquema dos vizinhos do crime organizado, tá? Vou acrescentar mais alguma coisa importante para você, tá? Que é o seguinte, tá? A razão por que os vizinhos do crime organizado estão no seu bairro. Eu já apontei várias razões técnicas, tá? Para a existência dos vizinhos do crime organizado. Ou seja, como um modelo internacional, tá? De crime organizado proposto a controlar o seu bairro. Só que agora eu vou falar sobre o perfil dos vizinhos do crime organizado, tá? Qual o posicionamento político dos vizinhos do crime organizado, tá? E analisar esse esquema dos vizinhos do crime organizado é um pouco que independente de alguma coisa que financia eles, ok? Preste atenção para você entender. Vamos lá. A primeira coisa é que os vizinhos do crime organizado, tá? Eles são um mestiço, tá? Eles são um mestiço de conservadores com esquerdista. Mas esse esquema dos vizinhos do crime organizado é um esquema, tá, de crime organizado. Ou seja, você está sendo espionado e vítima de magia negra por bandidos, tá? Seja o que for que está espionando você, eu já falei várias vezes. Se tem alguma coisa que está espionando o seu aparelho, está praticando magia negra em você, seja o que for isso daí é bandido. Consegue entender? Por quê? Porque são duas quadrilhas disputando este território. Então, uma quadrilha vem formalmente disputando esse território e a outra quadrilha supostamente está estabelecida no local como se fosse dono. E aí eu vou falar um pouco da parte mais da esquerda. Como eu já joguei vários vídeos falando para você sobre a direita, sobre o financiamento desse grupo, da questão da Microsoft financiar esses bandidos, eu vou falar no nível informal. Preste atenção para você entender. Esses vagabundos, tá, que estão no seu bairro fazendo espionagem, magia negra e conspiração, que é esse barulho que está aí atrás, tá? Esse barulho que está aí atrás. Eu vou falar tudo para você. Isso daí, primeira coisa que você tem que entender é que isso daí são vagabundos. Primeira coisa, são vagabundos. Consegue entender? Preste atenção. Eu vou falar para você sobre os vizinhos do crime organizado na representação dos esquerdistas, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Mas lembra o que eu falei antes, então presta atenção. Esses indivíduos aí são vagabundos que estão no seu bairro. Consegue entender? Quando você chegou nesse bairro, ou quando você cresceu nesse bairro, ou você cresceu no seu bairro, ou você foi para esse bairro aí. Estes vagabundos estavam ali. Eles já estavam ali. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples para você. Esses vagabundos são donos do bairro? Não, claro que não. Sim, mas eles acham que são. Eles acham que eles são donos do bairro. Consegue entender? Eles não são donos do bairro. Porque, presta atenção, vou colocar vários raciocínios aqui para você. Se um cocô desses é dono do bairro, você também é, então. E você não tem o direito de dizer que você é dono do bairro, né? Você não é dono do bairro porra nenhuma. Se você se outorga a si mesmo dizer, eu sou dono desse bairro, você é um cocô, você não é dono de porra nenhuma, pronto. E se você não é, menos ainda esse cagalhão aqui que está espionando você e praticando magia negra em você. Consegue entender? Significa que o bairro não tem dono. Você consegue, mas tem um grupo de cagalhões ali que acham que são donos da porra do bairro. Aí que vai entrar todo esse esquema técnico, tá? Da compra dos bairros que eu falei. Um grupo criminoso que movimenta dinheiro por cima vai como que comprar os bandidos do bairro, vai comprar o bairro e vai comprar até os civis. Consegue entender? Você não pode aceitar isso daí, tá? Pronto, mas aqui a gente vai falar dos esquerdistas, o costume, né? O costume deles. Esse cocô que colocou o barulho aqui atrás, e essa horda de vagabundos que andam com eles ali, cuspidores de empada, cachaceiros, cheiradores, fumadores, furingos inchados no olho dos outros, macumbeiro, né? Manjador de piroca, tudo isso daí junto, um monte de vagabundos, são donos do bairro, nós somos donos do bairro. E aí existe um grupo por cima, tá? Às vezes um grupo extremamente milionário, tá? Que considera esse monte de merdas, tá, como um ingrediente social, que aí vai entrar esse esquema formalizado para funcionar no seu bairro.
Significa como se fosse um modelo. Esse monte de cocôs aí, sim, tem uma doutrina política, que é isso que eu quero que você entenda. Qual é? Não vou falar aqui pra você, mas existe uma doutrina política que dá razões para essas merdas, tá? Estarem com o furingo encostado no seu olho e roubar tudo que é seu. Dá eles razões. E aí, uma dessas situações ardilosas que acontece é a ideia de que eles estão contra as grandes corporações, abre aspas, eles estão contra as grandes corporações, abre aspas, eles estão contra os banqueiros, tá? E eles estão contra o Estado. E uma outra que eu ainda posso jogar para você, que é do tipo, nós temos que desmonetizar, como é que é? Temos que descontabilizar o sistema, né? Temos que reconstruir o sistema, um troço assim, né? A ideia de um grupo se tornar mais forte que o outro e subjugar aquele grupo e mudar a liderança, entre aspas, tá? A co-liderança, para você entender, né? Primeira coisa que eu vou falar aqui pra você é o seguinte, só o Jorge Rodrigues fala isso, tá? Ok? Só eu que falo. Nunca vai deixar de existir banqueiros, tá? Falar aqui pra você, tem uma péssima notícia pra você. É mesmo, sim, pode até ser que mude os banqueiros, tá? Pode até ser que os banqueiros deixem de ser banqueiros e se tornem uma outra coisa. Então eu não vou falar diretamente dos banqueiros, não vou usar a palavra banqueiro. Mas vamos falar que empresas e milionários, vamos falar, nunca vai deixar de existir isso no mundo. Sempre vai ter milionários, sempre vai ter banqueiros, tá? E sempre vai ter empresa. Nunca vai deixar de existir. Então quando um cagalhão desses, ele chega e diz assim, cara, eu sou financiado contra as grandes corporações, cara. Eu sou financiado, cara, contra os banqueiros, contra não sei... Isso daí nunca vai deixar de existir, mas nunca, tá? Enquanto esse mundo for até o final, vai sempre existir isso daí. E existe desde a fundação do mundo, sempre existiu. Consegue entender? Primeira coisa. É uma má notícia para eles já logo. Preste atenção. A outra situação é o Estado, a questão do Estado. Jorge, você acha que o Estado é certo ou o Estado não é certo? O Estado tá... Não vou falar nada, isso aqui eu não vou me pronunciar em nada. Outra coisa que nunca vai deixar de existir é Estado, tá? Nunca. Enquanto existir esse mundo, sempre vai ter um Estado, ok? Pronto, ok? Então, esses indivíduos, tá, são ladrões, tá? Esses indivíduos são ladrões, eles são vagabundos, tá? E eles não são donos de porra nenhuma, tá? Mas essas merdas consideram-se como se fosse dono. Como se houvesse um Estado disputando com eles, tá? Como se houvesse um banqueiro disputando com eles, como se houvesse uma empresa disputando para eles. Mas o objetivo desses vagabundos, tá? O que esses vagabundos deveriam é pegar as tralhas deles, saírem daquilo que é dos outros, tá? E procurar o rumo deles. É isso que esses vagabundos deveriam fazer, tá? Mas não, eles estão para roubar, tá? E para destruir. E esses vagabundos, eles funcionam de duas formas, presta atenção. O esquema criminal interno e o esquema criminal externo. Mas é um esquema criminal mesmo? Sim, é criminal, tá? Seja interno ou externo. É isso que você tem que detectar. Só que a vantagem de você detectar é somente você saber como é que está funcionando isso daí. Ou seja, a quadrilha de vizinhos do crime organizado que está funcionando no seu bairro, ou eles estão financiados pela parte mais alta, ou é um grupo independente da parte mais alta que está funcionando ali no seu bairro. Eles estão de mal. Eles estão de mal com a parte mais alta, e então eles estão funcionando como que embaixo. Dá um exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Google e as empresas que estão abaixo. O Google representa o mais alto, as empresas mais altas. Tudo isso aqui é meu. O Google representa as empresas mais altas, enquanto que existem empresas que estão mais abaixo, então estão independentes. O que tá aí, eles estão independentes, podem estar juntos, podem estar separados. Para você entender assim, tá, o que isso representa assim para mim? Até onde isso tange a mim? Vou explicar para você, ó. Aqui está o Google em cima e tá da empresa embaixo. Eles estão de beicinho contra o Google. E eles vão dizer para você, ó, você está numa situação ruim, sabe por quê? Por causa do Google. Aí mesmo, eles estão embaixo e o Google está em cima. Você tá assim é por causa do Google, cara. Aí, poxa, que legal. Aí o Google chega para eles e fala assim, ó,
Vamos fazer um negócio? Vocês vão trabalhar pra gente aqui agora. Ah, tá bom? Pronto, eles vão estar trabalhando pro Google. E o que mudou pra você? Nada. Seja uma coisa ou outra. Por quê? Porque esses dois grupos estão trabalhando para te destruir. E aí o que significa? Esse monte de vagabundos, vizinhos do crime organizado, ganham dinheiro para isso. Para que você seja destruído por um grupo abaixo ou pelo grupo que está mais em cima. É isso daí que esses vagabundos fazem, ok? Eles ganham dinheiro para destruir o que é seu. A princípio são apenas vagabundos, tá? Que estão se achando dono do pedaço ali. Eles estão se achando dono dali. Para quê? Para roubar e fazer fraudes, tá? Para prejudicar pessoas. Roubar aparelhos, tá? Ó, roubar os aparelhos de vocês, tá? Passar a mão em tudo que é seu. A outra coisa interessante é o seguinte, presta atenção para você entender. Você diga para mim que existe uma explicação para esses vagabundos que estão espionando o seu computador serem uma ameaça para você, se não justamente por causa de um computador. Olha que interessante também. As grandes corporações, presta atenção, está falando contra as grandes corporações, contra os banqueiros que criaram esses aparelhos, né? Me diga uma razão para esses indivíduos não serem uma peste na sua vida, senão por causa de computadores, de aparelhos eletrônicos, que é onde eles estão espionando você. Ah, Jorge, vou botar uma aqui para você. A questão do mercado de coisas ilegais. Isso daí é... Sim, por quê? Porque esses indivíduos, eles são criminais e eles oferecem uma ameaça à vida dos outros. Com isso daí. Mas se você perceber bem, o que esses indivíduos estão fazendo é só isso. É uma coisa que diz respeito a eles, entre eles. E aí eles são uma ameaça, não é nem por causa disso, é por causa deles mesmo. E também por causa de uma oposição, tá? Do sistema em relação a esse negócio. Por quê? Porque é uma disputa de negócios. Como eu já falei para você, que a derrubada do Al Capone, aquele chefe do crime de Chicago, não foi porque ele estava fazendo... não foi porque... Também, tá? Ok? Por quê? Porque estava acontecendo guerra. Mas aquela guerra que estava acontecendo ali, às vezes, eu já expliquei, às vezes aquela guerra que estava acontecendo é porque o grupo que estava trabalhando a favor do governo estava conspirando contra ele. E aí ele estava fazendo oposição para manter o território dele. E era uma trama para excretarem ele. Por quê? Porque ele estava se tornando mais poderoso que aquele pessoal ali. Então eu mostrei para você a suposta farsa. Então a disputa comercial da coisa, consegue entender? Pronto. Mas quando se fala de espólio de informações, significa que há uma cumplicidade com o grupo acima. Por quê? Porque esses aparelhos são de ponta, tá? Não pode ser espionado por qualquer vagabundo. Foi feito pela Microsoft, que é a alta sociedade, tá? Então se está sendo espionado, esse esquema foi criado por eles. Pronto, a cumplicidade, tá? Então como é que, se essas merdas estão trabalhando a favor disso, então por que eles estão falando contra isso daí? E se eles estão sendo financiados por isso daí, então eles já não podem ostentar serem como se fosse uma disputa do sistema. Significa que eles são uma peste, consegue entender? Esses indivíduos são uma peste financiada para praticar magia negra, fraude e roubar o que é seu. Ok? Acredito que você entendeu, tá? Eu falei o máximo de coisas a respeito disso daqui, tá? O que eu quero falar para você é que você percebeu o conluio dos vizinhos do crime organizado. Essas merdas estão aí como que mandando no bairro, tá? Consegue entender? Ok? E a retirada desses vagabundos do seu computador, da sua vida particular, e a retirada deles do bairro, inclusive, tá? Não é uma meta do Estado, não. Não é uma meta do... Agora vamos criar uma situação. Não falei que pode haver uma dissensão entre... Não é uma meta do Estado, das empresas, é o simples fato de que essas merdas não são donas do bairro. Você consegue entender? Essas porras não são donas do bairro. E não é a força de um Estado, ou de uma empresa, ou de um banqueiros para tirar isso daí, não. É alguma coisa que simplesmente tire essa merda fora. Tire do seu computador, tá? E esse furingo do seu olho, tá? Ok? Você entendeu? Consegue entender? Então você tem que entender, tá, que qualquer grupo que está trabalhando a favor disso, seja embaixo ou em cima, isso aí é o seu adversário. Pronto. O último raciocínio, nesses últimos segundos, você vai descobrir o que está acima dessas merdas, que está colocando dinheiro no rabo desses vagabundos para destruir o que é seu, fazer fraudes, tá, incriminação e roubar, ok? Qualquer empresa, tá, ok? Qualquer coisa.